Um tratado à mentira. José Dirceu, o guerrilheiro disfarçado de ativista político, e que é um dos cérebros por trás das ações do PT e da extrema esquerda, aquele mesmo que disse que eles tomariam o poder, o que é diferente de ganhar eleições, andou publicando as suas pérolas. Mais do que apenas um festival de mentiras, escancarou a quem quisesse ver que há um golpe em andamento com o objetivo de derrubar o presidente Jair Bolsonaro. Não um golpe de Estado através de armas, mas através do uso da máquina pública, ainda infestado de esquerdistas, do fisiologismo do poder legislativo e do ativismo judicial da nossa Suprema Corte. As suas declarações possuem tantas mentiras que nos cabe apenas ir respondendo bloco a bloco, porque a força da verdade é maior do que a da mentira, e o nosso compromisso é com a verdade. Abre aspas. Lá se foi 2020 e nada mudou. Ao contrário, tudo se agravou. Os desafios do Brasil e de nosso povo ficaram ainda maiores. Tragicamente, não temos nenhum plano de vacinação e nem como enfrentar o agravamento da pandemia. Nunca houve um governo criminoso e irresponsável como o atual. Na realidade, um governo militar, autoritário, de extrema-direita, obscurantista e fundamentalista. Um governo corrupto, começando pela família do presidente. E também corruptor, ao capturar as instituições, como a Polícia Federal, a Receita Federal, o COAF, o Ministério Público, e colocá-las a serviço da impunidade para benefício do presidente, sua família e um grupo de áulicos, os policiais e militares agora acima da lei. Fecha aspas. Ao contrário do que afirma Dirceu, tudo mudou. Em 2020, tivemos mais um ano de governo sem corrupção, alinhado às maiores potências do planeta, e não a países comunistas que aprovam o assassinato de bebês na fase pré-natal, como a Argentina, cujo presidente saudou o ex-presidiário Lula ao invés de saudar o presidente legitimado através do voto popular, uma clara afronta à soberania do povo brasileiro e à nossa democracia. Ainda nesse episódio, cabe lembrar que Rodrigo Maia, portando-se como lacaio e usurpador, foi abanar o rabinho para os lados portenhos, exercendo atos para os quais, obviamente, não tem investidura, nem legal e nem moral para realizar. Sobre o plano de vacinação. Se trata de um problema mental essa repetição de que não há plano de vacinação? O prazo de janeiro de 2021, estabelecido pelo Ministério da Saúde, com base nos procedimentos da Anvisa, está sendo rigorosamente cumprido. Temos estados já cientes de como organizar a vacinação, e esses sujeitos ficam repetindo essa cantilena para convencer sua militância fanática e os pobres diabos que ainda consomem velha mídia de que o PT é o salvador, não se preocupam de fato com as vidas das pessoas, apenas em manipulá-las. Essas medidas de reação ao agravamento que Dirceu deseja implementar visam obter o efeito de greve geral e a retirada das pessoas das ruas e das atividades produtivas. Ainda se encontra ressentido pela política econômica e a atuação do Banco Central funcionarem perfeitamente para driblar a crise, mesmo com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, deixando caducar medidas importantes e não pautando outras tantas, que poderiam ter facilitado ainda mais o enfrentamento da crise gerada pela pandemia. O PT soa louco ao acusar quem quer que seja de corrupção, e, como sabemos, a acusação de captura das instituições é tão absurda que sequer vale a pena comentar, e não para dizer que Dirceu deve falar nesse tom, pela revolta da retirada de seus militantes da chefia desses órgãos, e que ainda há algum aparelhamento, resquício do que foi feito pela esquerda nos anos em que esteve no poder. Abre aspas. O governo de Bolsonaro foi ainda além ao estimular o armamento da população e apoiar as milícias, ao contrapor-se ao isolamento social e à vacinação universal, pública e gratuita. Uma terra arrasada, onde graça a violência e a barbárie,
que incluem o desprezo pelo meio ambiente, pela cultura e ciência, pela liberdade e democracia. Temos um governo que simplesmente nega o novo mundo que emerge na crise, um alinhamento total aos Estados Unidos de Trump e hostil à China e à União Europeia. Um governo que abandonou o Mercosul e a integração sul-americana, nossa natural e necessária aliança geopolítica, solução e saída para o desenvolvimento nacional. Fecha aspas. O armamento da população foi pauta das eleições, cumprimento de referendo e anseio da sociedade. E aqui, Dirceu aparenta estar triste apenas por seus companheiros do MST não poderem mais invadir terras diariamente. E isso porque o Congresso Nacional conseguiu atrapalhar o governo nesse assunto. O isolamento social, arguido como salvação, é mais uma hipocrisia retórica, não resolve nada, haja vista que o vírus já se incorporou ao meio ambiente. Não podemos morrer de fome, apenas porque não podemos impedir o vírus de circular. Além disso, o principal motivo da quarentena era tentar controlar a velocidade da taxa de infecção da população, para não sobrecarregar o sistema público de saúde, dando tempo aos governos para prepararem a rede hospitalar, e não para impedir as pessoas de contraírem o vírus. Se o sistema público de saúde não tivesse sido sucateado pelos governos petistas, a situação poderia ser melhor. A vacinação será pública e gratuita. Não pode ser obrigatória, porque existem diversas particularidades que impedem este intuito ditatorial. Bem, de ditadura, Dirceu entende muito bem, pois foi treinado pelo Serviço Secreto Cubano, o que o faz também um exímio mentiroso. Para desgosto do agente, este é um país cristão, e nenhum cristão em sã consciência vai receber nada em seu corpo de maneira forçada. Receberá aquilo que estiver de acordo com a sua consciência, o que Dirceu aparenta querer roubar. Não somos tão tolos quanto ele pensa. Ao contrário do que diz, a violência reduziu visivelmente. As narrativas sobre o meio ambiente não passam de mentiras. A cultura esquerdista não é cultura para os padrões normais. Quem não se sentiu enojado com a escultura aberta por uma feminista no solo, em formato de genitália feminina? Ou a peça macaquinha? Ou a lógica do assalto? Rechaçamos essas iniciativas putrefatas que de arte e cultura não tem absolutamente nada. Além disso, temos assistido à recuperação da verdadeira arte, que cultua o belo e faz com que as pessoas busquem o seu melhor, ao contrário do que é proposto pela esquerda, que cada vez deseja descer mais o nível cultural da sociedade. A cultura deve servir para o progresso, não para o atraso. Nunca houve ciência como está havendo nesse momento sob a pasta de Marcos Pontes. O nome não é unanimidade por suas posturas desconectadas com as premissas do governo e alinhadas à mentalidade esquerdista, mas a competência do astronauta da NASA é inegável. Liberdade e democracia? O retrocesso nesses temas se dá pela atuação, e agora sabemos por que orientada, de parte do Legislativo e do Judiciário, que têm feito de todo o possível para conspirar, deslegitimar, cercear, perseguir, destruir a vida das pessoas, apenas por não querer mais ser bandidos como membros do PT no poder. Como podem falar em democracia se não são capazes de aceitar aquilo que é decidido pelo voto no parlamento, recorrendo ao STF sempre que são contrariados pelos votos dos representantes eleitos pelo povo? Conceitos esquerdistas de liberdade e democracia não são os que são defendidos pela maioria da população brasileira, e a esquerda não aceita isso. Ainda bem que o atual governo nega o novo mundo, porque só temos para nós mesmos. Não temos obrigação de sustentar ditaduras sangrentas nem aos outros países da América do Sul, que abraçaram a nefasta visão de mundo que o agente cubano tenta nos trazer. Não somos responsáveis pelos males que outras nações escolheram por conta própria. O alinhamento total aos Estados Unidos de Trump, o distanciamento da China e da União Europeia são exigências do eleitorado de 57 milhões de brasileiros que elegeu o presidente.
e o abandono do Mercosul e da integração sul-americana se faz necessário, porque os países que os compõem não compartilham dos mesmos valores democráticos e liberais do Brasil, além de não oferecerem uma contrapartida econômica que justificasse tal união. O Mercosul só tem nos servido de âncora, nos puxando para baixo e nos impedindo de crescer. Além disso, o que uma nação falida como a Argentina pode nos oferecer em termos de parceria econômica? Como se desenvolver negociando com países destruídos pelo socialismo? É uma piada. Não há nada de natural nisso. Nossa herança é portuguesa e nosso isolamento sempre existiu. Essa conversa de aliança geopolítica envolve muito mais do que o povo brasileiro deseja e pode dar. Visa a satisfazer interesses que não são os do nosso povo. A situação econômica se deve à pandemia, circunstância mundial e imprevisível, e aos 13 anos de governo petista, cuja corrupção é desnecessário abordar. Ainda temos muitos escombros petistas para limpar e muita coisa a reconstruir. Estamos crescendo e a reforma tributária já teria saído se Maia, aliado da esquerda em todo o processo, não tivesse sentado em cima da falta de votações para tentar se perpetuar no poder. A ode ao socialismo que Dirceu faz, criticando as diferenças inerentes ao livre mercado e ao empreendedorismo, serão ignoradas, pois essa cantilena já é conhecida. Temos que ter testes de gasto sim. Não somos loucos. Toda nação próspera sabe que deve gastar apenas o que possui. O país não pode se endividar além da sua capacidade de pagamento, pois isso sim acabaria com a nossa economia e traria ainda mais miséria à nossa população. Não se produz prosperidade sobre dinheiro emprestado. Abre aspas. O ano que não acabou deixa uma herança de estagnação e aumento da pobreza, desemprego e desalento, precarização e sucateamento dos serviços públicos. Só austeridade, menos para as Forças Armadas e seus oficiais, privatização, mercado e especulação. Sem crescimento e com aumento de desemprego, ainda enfrentamos um cenário de juros reais para o consumidor, as famílias e as pequenas e médias empresas, que ao lado da estrutura tributária expropria a renda nacional e reduz o Brasil a um país de subconsumo, de alta concentração de renda, riqueza e propriedade. Fecha aspas. Quem nos deixou uma dolorosa herança foi o PT e a esquerda. Nos anos em que estiveram no poder, cuidaram para que houvesse distribuição de renda, mas somente aos seus, e usando do dinheiro dos cofres públicos para isso. Dirceu, assim como todo esquerdista, fala daquilo que não fizeram quando estiveram no poder e poderiam ter feito. E agora se acham no direito de criticar quem está tentando arrumar a casa. Hoje, temos a inflação sob controle com a taxa de juros mais baixa da nossa história. Abre aspas. Teto de gastos, regra de ouro, corte de salários e gasto, exceção fica por conta das elites militares e do judiciário. São apresentados como solução para um dos maiores países do mundo, que só cresceu historicamente quando rompeu com essa ortodoxia e se lançou aos desafios e sonhos visionários de seus líderes, como Getúlio, JK e Lula. Nossa história nos ensina que só o Estado e o investimento público, com distribuição de renda e um projeto nacional, será possível desenvolver ao país e ao seu povo autoestima, orgulho, confiança e coesão social. Fecha. O período de crescimento mencionado se deu quando, Dirceu? Quando o ditador de tendências nazifascistas Getúlio Vargas governou? Quando o JK destruiu o Brasil, tirando a capital do Rio de Janeiro, construindo uma perfeita cidade comunista na arquitetura e estruturas, na distância das outras capitais e na dificuldade de acesso, condenando o Rio de Janeiro, a alma do Brasil, a viver em constante desalento e entregue a hordas corruptas? Nem precisamos mencionar o período no qual o PT esteve no poder. Não ao Estado gigantesco,
Não ao investimento público, que é dinheiro retirado das pessoas. Não à noção comunista de distribuição de renda. O cidadão precisa ser livre das amarras estatais para viver e receber conforme seu esforço de trabalho, não conforme esmolas do Estado. A autoestima, o orgulho, a confiança e a coesão social serão rapidamente alcançadas sem a canalice de protoditadores que emergem de todas as partes, tentando invalidar a vontade popular manifestada em 2018, ao eleger um governo que de fato defende as pautas populares. Abre aspas. Vivemos à beira de um precipício. Nossa democracia, Estado Nacional e de bem-estar estão em risco de um colapso ou ruptura, de serem capturados de novo por uma ditadura depravada e decadente. É hora de dar um basta e encerrar o ano de 2020 derrotando de uma vez por todas, antes que seja tarde, a camarilha que assaltou o poder em Brasília. Fecha. Quem promove ditaduras são os asseclas indicados pelo PT e seus comparsas, infiltrados em toda a estrutura pública. A mesma quadrilha que assalta o poder há décadas continua sendo o mesmo bando. De assalto a bancos, aliás, eles entendem bem, são especialistas. Realmente chegou a hora do basta. Basta de bandidos travestidos de políticos se intrometendo nas discussões nacionais. Basta de canalhas fazendo de tudo para que a vontade popular manifesta nas urnas não seja respeitada. Basta da atuação de infiltrados e sabotadores que agem em nome de um projeto de poder e não de um projeto de país. Abre aspas. Não há mais dúvidas. Bolsonaro e seu bando não podem e não devem continuar governando o Brasil. Preciso impedir a marcha acelerada do governo em direção ao suicídio nacional. Para eles, não há dúvidas. Se Bolsonaro continuar no poder, será reeleito em 2022. Destruirá ainda mais as estruturas de poder deixadas pelos esquerdistas, o que inviabilizará o retorno deles ao poder, pelas vias legais e democráticas. Abre aspas. Não podemos esperar por 2022 para derrotar este desgoverno. Nossa tarefa principal em 2021 é remover Bolsonaro do cargo de presidente, de forma legal e constitucional, e mobilizar o país para a vacinação e para um plano de emergência que evite uma catástrofe social. Já às nossas portas, com o aumento do desemprego, da pobreza, da inflação e fim do auxílio emergencial. De imediato, devemos barrar todas suas iniciativas no parlamento e recorrer ao judiciário para obrigá-lo a vacinar a população e respeitar a Constituição, impedir que continue aparelhando as instituições e que venha controlar a mesa das duas casas legislativas. Para isso, é necessário unir todos os democratas, progressistas, nacionalistas na luta contra Bolsonaro e constituir desde já uma frente popular de esquerda para organizar a resistência popular, lutar pela vacinação pública e gratuita, pelo auxílio emergencial, por um plano de investimentos para criar empregos e renda e para disputar as eleições presidenciais em 2022. Fecha aspas. Dirceu deixa claro o modo como pretendem atuar. Caberá à direita e à sociedade impedir que eles obtenham êxito. Está claro que farão uso do ativismo judicial e do fisiologismo do legislativo como instrumentos para travar ainda mais as iniciativas do governo, que já são barradas pelo nosso Congresso e pelo STF, não importando o preço a ser pago pelo país e pelo povo. Tentarão forçar a todos a se vacinar. E no mais, uma inversão total na base do acuse-os do que você faz, xingue-os do que você é. Depois disso, as eleições que Dirceu fala serão como as eleições da Venezuela, Cuba, Coreia do Norte e China, ou seja, muito democráticas, realizadas com o uso de urnas eletrônicas super seguras e confiáveis. A própria palavra democracia, na boca de Dirceu, Lula, Maia, etc., significa ditadura do proletariado,
E por Estado social, entenda Estado socialista. Resta saber se o povo aceitará passivamente este golpe ameaçado por este sujeito que só está solto pelo aparelhamento que promoveu no judiciário brasileiro. Realmente, chegou a hora do basta.